Olha, hoje a gente vai falar sobre uma das cartas mais curtinhas que existem, mas que ao mesmo tempo foi uma das mais explosivas da história. Pensa só, um simples apelo pessoal que conseguiu desafiar toda a ordem social de um império gigantesco. Bora mergulhar nessa história? Para entender o peso dessa carta, a gente precisa voltar no tempo. Imagina a cena. Estamos em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo. O apóstolo Paulo não está livre, não. Ele está em prisão domiciliar, esperando um julgamento que pode ser o fim de tudo, perante ninguém menos que o imperador Nero. A tensão, com certeza, era altíssima. E é nesse cenário super tenso que, de repente, bate alguém na porta. Mas não é uma visita qualquer, é um escravo fugitivo. O nome dele? Onésimo. E aí, a coisa complica de vez. Pela lei romana, se Paulo o ajudasse, ele estaria cometendo um crime grave. Mas se ele o mandasse de volta para o seu dono, Onésimo provavelmente seria sentenciado à morte. Que escolha impossível, hein? Então vamos organizar as peças desse quebra-cabeça. São três figuras centrais, e o destino delas está prestes a se cruzar de um jeito que, sério, vai ecoar por séculos. Mas antes de continuar a história, a gente precisa parar um pouco e entender o contexto. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema que Paulo tinha nas mãos, é fundamental entender a realidade brutal daquela época. No Império Romano, a escravidão não era só comum, era a base de tudo, da economia, da sociedade e a lei. A lei era feita para proteger o dono do escravo, e ponto final. Um escravo não era legalmente uma pessoa, era uma propriedade, uma coisa que podia ser comprada, vendida, descartada. E se o escravo fugisse e fosse pego, a punição era terrível. Marcação a ferro quente, tortura, até crucificação. E quem ajudasse um fugitivo também estava em apuros. Era um crime seríssimo. E é aqui que o conflito fica gigantesco. De um lado, a gente tem a lei romana que dizia: escravos são propriedade, o status social é o que define alguém. Mas do outro lado, vinha essa ideia radicalmente nova, a mensagem cristã, que dizia o oposto: todos são criados à imagem de Deus. Em Cristo todos são iguais. É um choque de mundos, uma colisão frontal entre a estrutura do império e o coração dessa nova fé. Então, com esse problemão nas mãos, o que Paulo faz? Ele se esconde? Tenta burlar a lei? Nada disso. A solução dele é escrever uma carta. Mas não é uma carta qualquer. É uma verdadeira obra-prima de persuasão. Um apelo audacioso que vai tentar mudar o jogo. E a genialidade já começa no jeito que ele se apresenta. Ele poderia chegar com autoridade dizendo: eu, o apóstolo Paulo, ordeno. Mas não. Ele abre mão desse título, ele se apresenta como um amigo, um prisioneiro, e apela diretamente ao amor. É um jeito muito pessoal, quase pastoral de falar, como se estivesse preparando o coração de Filemon para o pedido difícil que viria a seguir. E a estratégia dele é brilhante. Ele vai reestruturando a situação passo a passo. Primeiro ele faz um jogo de palavras com o nome de Onésimo, que significa útil. Ele diz: olha, antes ele podia ter sido inútil, mas agora ele é útil para nós dois. Depois ele eleva Onésimo de propriedade para pessoa. Ele escreve algo como: estou mandando de volta o meu próprio coração. E por fim, o golpe de mestre. Ele transforma a relação de escravo para filho. Paulo chama Onésimo, que ele cuidou na prisão, de meu filho que gerei. Ele está desmontando a lógica mestre-escravo usando as próprias palavras. E aí vem o momento mais forte da carta, o clímax emocional. Paulo, que não tinha nada, que era um prisioneiro, vira e fala: olha, se o Onésimo te causou algum prejuízo, se ele te deve qualquer coisa, pode colocar na minha conta. É de arrepiar. Ele assume pessoalmente toda a dívida legal e financeira do escravo que fugiu. Essa atitude é muito mais do que só pagar uma dívida, né? É a mensagem do evangelho na prática. É a demonstração viva de um conceito central para tudo isso. A ideia de koinonia é uma palavra grega que é difícil de traduzir com uma palavra só, mas significa algo como parceria, comunhão, uma vida compartilhada. É a noção de que, na fé, todos são parceiros iguais. E é com base nisso que Paulo faz o apelo final. Filemon, se a gente é parceiro, se temos essa koinonia, então receba o Onésimo do mesmo jeito que você me receberia. Percebe a força disso? O pedido central não é só perdoe o seu escravo. É algo muito, mas muito maior. É, receba ele de volta, não mais como um escravo, mas acima de um escravo. Receba ele como um irmão amado. Isso não é perdão, é uma revolução completa no relacionamento deles, uma quebra total da hierarquia social. Essa citação, do Martinho Lutero, resume perfeitamente o coração teológico da carta.
Assim como Cristo faz a ponte entre a humanidade e Deus, Paulo se coloca como uma ponte entre o escravo Onésimo e o seu mestre Filemon. Ele não está só falando de reconciliação, ele está sendo a reconciliação. A grande pergunta que fica é: e aí? O que aconteceu? Será que Filemon aceitou essa proposta tão radical? A carta em si não conta o final da história, mas a história com H maiúsculo nos dá uma pista muito, muito forte. Olha que incrível! Décadas depois, por volta do ano 110, um líder importante da igreja chamado Inácio escreve uma carta para a igreja de Éfeso, que era ali perto, e ele menciona o líder daquela igreja pelo nome, Onésimo, o bispo de vocês. A maioria dos historiadores acredita que se trata da mesma pessoa. Pensa na jornada, um escravo fugitivo, que legalmente era uma coisa, se torna um bispo, um dos líderes mais respeitados da igreja. É uma transformação social absurda em apenas uma geração. E aqui está o pulo do gato. Paulo não tentou criar uma lei para acabar com a escravidão. Ele não escreveu um manifesto político. A estratégia dele foi outra. Ele subverteu o sistema por dentro. Ele plantou uma ideia, uma semente tão poderosa que, com o tempo, ela começou a corroer as fundações daquela estrutura social. A ideia de que a identidade em Cristo é mais importante que qualquer status, seja de escravo ou de livre. É uma mudança que vem de dentro para fora, mudando o coração e a mente das pessoas, uma de cada vez. E essa carta, mesmo sendo tão antiga, continua super atual, né? Ela deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. No mundo tão cheio de divisões, quem são as pessoas que a gente precisa parar de ver como o outro e começar a ver como parte do nosso próprio coração? O desafio de assumir o custo da verdadeira reconciliação ainda está aí.